Boa noite, pessoal. Vamos nos conectando aqui. Boa noite a todos. A gente sempre gosta de acessar um pouquinho antes do horário marcado. A agenda é às 19 horas, mas a gente já vai conectando um pouquinho antes para o pessoal ir entrando, para a gente ir conversando. Hoje temos uma live com o seu Sérgio Gabardo, uma referência aí no transporte de cargas do Rio Grande do Sul e do Brasil e da América do Sul também. Então vamos conversar aí, falar bastante sobre caminhão, sobre transportadora. Com certeza bastante conteúdo aí pra gente aprender com o nosso amigo. Abraço meu amigo Aurélio, de Nova Petrópolis. Já tá online aí com a gente. Gustavo Ariotti, família Ariotti, sempre presente, hein? Dona Ede Tomasi, ao vivo de Capão da Canoa, hein? Vamos aguardar o Gabardo aqui. Que eu vou conectar aqui. Ok. Boa noite, seu Paulo Hares. Boa noite, seu Gabardo. É tu que tá aí, Gabardo? Tá aparecendo só o teto da casa. Só um pouquinho que ele já acessa. Opa! Ó, o Germano tá assistindo também, de Capão da Canoa. Tá na hora de fazer um Instagram do seu Germano, né, dona Iede? Tem que ficar pegando o teu celular emprestado sempre. Aí não é fácil. Deixa eu ver se eu consigo fixar o nome da live aqui nos comentários. Inovações. Ó, o pessoal assistindo a gente lá de Brasília, hein? Tony Salazar, da oficina Fórmula Trucks de São Leopoldo. Inovações do T. Cargas. Fixar comentário. Aí. Ó, já tô aprendendo até a fixar ali o nome da live. Eu aprendi com o meu amigo Tony, lá de Agudo. Tá bom? Deu certo. Fala, Dom Diego. Ô, seu Gabardo, boa noite. Boa noite, com alegria. Opa, que prazer poder conversar mais uma vez contigo. É? Tá na tua unidade em Porto Alegre? Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, eu sabia que tu ia trazer, eu trouxe a minha cuia aqui também, ó. É? Ah, Aí mas hoje a sempre gente tem. vamos tomar um chimarrão e conversar, né? E aí?
Ó, essa cuia aqui eu ganhei hoje, ó. Eu vi que o Eduardo da Valério Seguros está aí acompanhando a gente. É. Então já estou aproveitando o presente aí para. Mas ele só dá para ti, né? Mas tu Hein? sabe que ele falou para mim que eu comentei que eu ia ter uma live contigo, diz ele, arruma uma visita lá no Gabardo. Aí eu disse É, para ele, pode deixar, o Gabardo sempre gosta de desconto, de preço bom, né? é lógico, né? Mas se ele vem com a cuia, se ele vem com a cuia, é mais fácil ser recebido, né? É, exatamente. Né? Tu viu, ó, o Júnior da Lide lá de Goiás, Gabardo, já falou que nós estamos aqui tomando chopp, mas ele está tomando, nós estamos aqui tomando chimarrão, mas ele está tomando chopp e cerveja lá. Ah, não, mas ele é gente, outra, é vinho de outra pipa, né? É, eles ficam É olhando outro. para nós aqui, né? Mas quando chega na hora de um chimarrão, um churrasco e tal, já muda tudo, viu? É verdade, né? Esse pessoal de Goiás, Goiás é bom demais, né? Aham. Ó, Thaís Bandeira, Thaís aí dando boa noite para nós, com jovens sempre presente nas lives, né? Hum. Gabardo, As nossas Thaíses, né? ó, ela tá falando ali, ó, padrinho querido da Conjovem. Por que o Gabardo é o padrinho da Conjovem? Vamos começar a nossa live aí já fazendo essas perguntas. Eu falei para todo mundo que hoje ia ser uma live reveladora. A gente ia É. descobrir vários segredos. Por que o Gabardo é o padrinho da Conjovem? Olha, isso aí tem que perguntar para vocês, né? Não para mim, né? Para mim é que não, né? Porque, digamos assim, eu não sei nem por que me botaram de padrinho. Acho que foi que não tinha um outro. Então eu já vou responder, já que eu participo da Conjovem, né? O É. senhor foi, quando a gente precisou de uma empresa para visitar, como quando era possível ainda fazer as visitas, né? Foi lá em 2019, o senhor abriu as portas da Gabardo para nós e mais ou menos uns 20 jovens empresários tiveram a oportunidade de conhecer toda a tua estrutura e tu, como sempre, abriu as portas, mostrou para nós a sala de treinamentos, a oficina, o estacionamento dos caminhões, a questão ali do aproveitamento da água da chuva que tu usa na limpeza dos veículos. E aí, depois daquilo, ficou o Gabardo é o padrinho da Conjovem. Não, eu acho que foi sorte. Né? É, Ou porque não tinha outra opção, sabe? Né? Uma das duas, viu? tu Uma anda das com duas. muita sorte, né? Ah, não, eu ando muita sorte. Eu ando com muita sorte. Mas dizem que toda pessoa que acorda cedo, vai dormir tarde e se dedica, tem muita sorte. Ou tem possibilidade de ter bastante sorte. É verdade. Não é Para isso? nós, aprendi contigo. Estamos aí todo dia contigo, com o seu Germano Tomasi, que é só acordar cedinho que a sorte aparece. É, exatamente, exatamente. Eu acho que a sorte sempre ela persegue as pessoas que se dedicam e querem ser melhores todos os dias. É. Todos os dias a gente tem que acordar pensando ser um pouquinho melhor do que o do dia que a gente foi dormir ontem, né? Claro, claro. Não podemos querer aceitar ter a mesma sorte do outro dia ser hoje também. Nós temos que todo dia procurar uma sorte melhor que foi. E falando nisso, Gabardo, há quantos anos existe a Gabardo Transportes? Não. Existe o Sérgio Gabardo, né? E existe a Transportes Gabardo, né? Como é que. O Sérgio Gabardo, ele viajava com um caminhão sem carteira de motorista, né? Barbaridade. Ia É. para onde? Para São Paulo ou ia de Nova Bassano para Porto Não, Alegre? ia até para São Paulo, mas comecei no interior do Rio Grande do Sul, né? E aí depois eu comecei para São Paulo. E quando a polícia parava, eu dizia, chorava lá e tal, que esquecia a carteira do motorista e tal, né? E na época não tinha nada digital, né? Mas era o cara que andava certinho para não parar, mas uma que outra eles paravam, né? Aí chorava, olha, esqueci a carteira em casa e tal, e vai, né? Ficava lá às vezes 2 horas chorando lá e tal, chorava tanto que os caras tinham pena e me mandavam embora. E transportava o que naquela época? Já transportava Tomate. veículo? Não, O quê? tomate. Tomate? Mas tinha Tomate. que vir.
Tinha que virar à noite, né? Senão ficava madura, apodrecia. Não tocava nada à noite. Era carregar o caminhão e só poder parar quando descarregava. É, não era É, fácil, né? era 18, 17 horas de Nova Bassano a São Paulo, CEAGESP, né, com 1.100 quilômetros. 1.100 Né? quilômetros. Cento e poucos quilômetros de estrada de chão ainda. Né? Puxa vida. Não podia parar, né? Porque saía que nem de tarde, aqui depois do almoço, para outro dia de manhã estar em São Paulo. É. É, Tem muito desafio, né? Tem muito desafio nessa vida. Às vezes as é, pessoas veem agora uma empresa estruturada como a tua e não sabe tudo o que aconteceu para chegar nesse ponto, né? A Gabardo hoje tem quantas unidades, seu Sérgio? só contando, né? Mas nós temos Fortaleza, Salvador, Espírito Santo, Rio, Porto Real, São Paulo, São Bernardo, Piracicaba, Anápolis, Curitiba, São José, Santa Catarina, Porto Alegre, Chuí, no Brasil. E nós atendemos todo o Mercosul. Todo o Mercosul. Uhum. E aí tem unidades, por exemplo, na Argentina, também no Uruguai. Temos nossos representantes, todos que é obrigado por lei, né? Nós Uhum. temos que ter nossos representantes, então nós temos lá porque nós tanto transportamos, digamos, que nem para a Argentina, como daqui para lá e de lá para cá também. De lá para O cá também. caminhão, digamos, temos operações que o caminhão vai e volta carregado. Vai com Sim, um sim. modelo de um automóvel e volta com outro modelo de automóvel. E também Uhum. nós transportamos máquinas pesadas da Hyundai para todo o Mercosul, né? E transportamos caminhões para Volkswagen, para Argentina e para Uruguai. E hoje o grupo Gabardo aí, ele emprega mais ou menos quantas pessoas, direta e indiretamente? Não, diretamente 3.000, 3.000 né? pessoas. Indiretamente aí não sei, mas eu acredito que mais umas 1.000 pessoas, mais ou menos. Porque Então, nossa empresa é basicamente com frota própria, né? a maioria é frota própria, que é uma grande característica aí que tem no setor, né? E É. Sérgio, como é que surgiu essa? Você comentou que iniciou transportando tomate e tal, e quando é que surgiu a conexão com o transporte de veículos? Porque hoje a Gabardo é uma grande referência no transporte de veículos. Se Aham. puder contar um pouquinho dessa história para nós. Pode, sem problema. Ah, eu, eu, eu era agricultor, como sou até hoje, né? Mas chegou uma hora que eu quis começar a estudar. Passei no vestibular para direito, fiz o básico e aí nessa faculdade eu encontrei o filho do dono da Miura, que só gostava de namorar, e eu preocupado que tinha que trabalhar e não tinha dinheiro, né? Porque eu fazia o básico na Unicinos, onde é que eu ia segunda de manhã, segunda à tarde, segunda à noite, terça manhã, terça tarde e terça noite, e não tomava banho segunda à noite para dormir lá na faculdade, né? Dentro do Uhum. caminhão. É no caminhão. E aí terminei o básico, passei, comecei a fazer o primeiro ano de direito mesmo, e tinha um trabalho que fazia um trabalho sobre o cara. Era um trabalho que não estava dentro do Código Penal. E eu fiz um trabalho sobre as responsabilidades e os direitos e deveres do caroneiro. E nisso aí, no dia da apresentação, o professor disse, não, todo mundo vai receber, tu vai receber 8, Gabardo, e qualquer um do grupo vem apresentar o trabalho. E eu ganhava para fazer o trabalho para todo mundo, né? Eu disse, não, vou eu apresentar o trabalho, né? Aí, quando eu fui apresentar o trabalho, o professor não aceitou. E aí comecei a discutir com ele, eu peguei ele para a gravata e levantei 1 metro longe, né? Eu era um cara com muita força, né? Aí parou, veio o reitor e tal, até 1 hora da manhã dentro da sala e tal, mas aí nós resolvemos. E aí o que aconteceu foi que resolvemos deixar por isso mesmo, né? O professor deu o 10 para mim, porque realmente eu sabia, né? Do trabalho, porque ele disse que ninguém sabia em direito tirar 10, mas sabia sobre o trabalho eu tirava 10.
E para os outros Uhum. colegas deram 8, né? E foi resolvido que ficar por isso mesmo. Mas aquilo ficou tão famoso que na outra semana eu era presidente do Grêmio Estudantil da faculdade, né? Oh, E, ele... é, eu conheci o filho do dono da Miura. Mas eu, na quarta-feira, eu precisava arrumar uma carga para São Paulo, que normalmente era uma lotação, para carregar mercado para voltar no fim de semana, né? Para estar segunda-feira na faculdade. Aí eu fui na Mercúrio, e Mercúrio tinha uma viagem de banco, e aí eu cheguei, fui na Miura e disse, ó, cara, você deve dar carga para mim, isso que aquilo. E aí até que eu consegui convencer que ele desse a carga para mim e não para Mercúrio. Uhum. Eu saí de tarde lá, de umas 4, 5 horas da tarde da Benson Gobi, que era a Miura. Quando era 8 horas da manhã, eu estava em Guarulhos, né? Opa! Mas eu não parei, só bacei, deu, mais nada, né? Que era uma carga extremamente leve, né? Cheguei lá e eu disse, olha, o homem mandou uma caixa de banana que pesava com certeza uns 60, 70 quilos. Mas que banana e tal. E aí, vou ligar pro dono e tal. Ligou pro dono, o cara disse, não, o cara vai chegar aí depois da manhã. Não, mas o cara tá aqui na minha frente. Não, não pode, ele vai chegar e tal, naquilo lá. Como que tu já chegou? Como é que pode sair ontem à noite daqui, isso, aquilo? Eu comecei a transportar os bancos, aí eu comecei a trazer as peças de São Paulo. E nesse meio tempo ele chegou e um motorista, ele tinha que ir para Foz do Iguaçu e foi para São Paulo para perguntar como é que ele fazia ir para Foz do Iguaçu. Só os caras já deviam ter chegado, deu maior encrenca, aí eu fui atrás achar o caminhão, fui para Assunção, descarreguei os carros e tal. Quando eu voltei, o homem chegou e disse assim, peraí, tu não quer comprar um caminhão? Mas eu não tinha dinheiro, dei uma moto, uma TV, uma Caravan, aí o meu pai entrou de sócio com Passat e financei 350 mil e comprei o caminhão da Benção Gobi, né? Comprando o caminhão da Benção Gobi, comecei a transportar, né, para Miura. Eu chegava a fazer 3 viagens de São Paulo-Porto Alegre na semana, ia e voltava. Ou seja, eu tinha que rodar mais de 1.000 quilômetros por dia, todos os dias, com 11, 13 no toco. Né? Então, digamos assim, era um puro divertimento, né? Mas eu saía de noite, quando era antes de meio-dia, eu estava em São Paulo, carregava a peça na Volkswagen, virava, chegava aqui, eu me virava a descarregar as peças sozinho, carregava os carros, ia embora e não parava, né? Mas tudo eu acho que valeu a pena, foram outras épocas que hoje não se aceita esse tipo de coisa, né? Mas foi muita, muita luta, porque eu trabalhei 12 anos lá na Benson Gobi, aprendi muito, né? Que era a Miura, né? E eu acho assim que toda pessoa que ela realmente se esforça, quer ser o melhor, né? E ela com certeza um dia ela consegue alguma coisa, né? De melhor para ela, né? Mas isso é um batalhar todo dia. Todo o tempo que eu transportava os carros para Benson Gobi e naturalmente para as concessionárias da Miura, eu só recebia elogios, né? Só recebia elogios. E esses elogios não é que era para mim, mas era para um trabalho que eu realmente estava fazendo verdadeiro. E que todas as empresas, todas as pessoas, elas têm que fazer cada trabalho merecer os elogios, né? Porque quando ela se supera, aí ela conquista realmente aquilo que é o sabor da vitória, aquilo de ter conseguido ser melhor. A gente não pode perder essas chances, né, Gabardo? Ouvindo a tua história, eu lembro também da história um pouco da Tomasi. O seu Germano tinha uma fábrica de estofados aqui em Lajeado, e o seu Germano sempre, a Tomasi sempre teve baú muito grande, né? A gente sempre gostou de carga leve. E tinha uma fábrica de estofados que o meu pai visitava eles para tentar levar a primeira carga para São Paulo. E nunca surgia a chance, né? Aí teve um sábado de tarde que ele estava, já depois do almoço, assim, tava fazendo uma horta lá na frente da casa dele, e o cara que ele visitava dessa fábrica de estofados ligou para ele e disse, ó, Germano, eu sei que é sábado de tarde, normalmente as empresas aí estão tudo fechadas, mas a transportadora aí que me atendia me deixou na mão. E se tu conseguir botar 2 caminhões agora aqui, eu vou fazer um teste contigo. E o meu pai e os motoristas já estavam em casa e tal, daí o meu pai disse, pode deixar que eu vou dar um jeito.
Aí ele pegou o primeiro caminhão, levou lá para carregar. Enquanto que carregava lá, minha mãe pegou o carro, foi buscar ele para ele vir buscar o segundo caminhão e encostar lá para não deixar faltar os caminhões. Enquanto isso, combinou com o motorista para fazer a viagem. Aí, resumindo, na segunda-feira, as duas cargas estavam lá em São Paulo. E o cliente lá de São Paulo olhou para ele e disse: vocês são uma transportadora nova? Daí o meu pai disse: sim, sim. Olha, eu quero dar os parabéns para vocês, porque a outra transportadora sempre entregava só na terça-feira. E vocês entregaram na segunda-feira. Então eu vou ligar agora para a fábrica de estofados e vou pedir para mandar todas as cargas com vocês. Então isso mostra, né, Gabardo, que a gente não pode perder as chances. E como a Não. gente falou, a sorte, ela aparece, mas é para quem está preparado e quer trabalhar. E quem está sempre disposto. É, então, assim que a Tomasi também começou daí com o transporte de cargas mais volumosas, porque não perdeu a chance, não deixou para depois, não disse que agora é sábado, eu não vou trabalhar. É, tem que trabalhar dia e noite se quiser que a coisa dê certo. Existe uma coisa que tem que se botar bem claro, que não é, quem está no transporte não tem horário, né? E, Isso. e o cliente a gente só perde uma vez. Normalmente não tem duas vezes. Ele, quando se vai, ele vai embora. O que acontece é o seguinte, nós, por exemplo, não temos nem comercial. É o que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, hoje é um dia de muita alegria para nós, porque nós fomos escolhidos como a transportadora do ano do Grupo Caoa, né? Opa! Que nós Hoje somos vocês receberam. avaliados mensalmente, né? Então nós tivemos que ter sido avaliados todos os meses e conseguimos hoje receber o prêmio. Acho que eu mandei para ti, né? Tu mandou no WhatsApp. Mandei. Tá. Então nós fomos escolhidos como a transportadora do ano, como a empresa do ano dentro do grupo das montadoras Caoa, que são três, né? Então Quais são? nisso A é Hyundai? Caoa Chery, né? Caoa e Hyundai, né? Que são duas Uhum. Chery e uma Hyundai. Mas essa conquista, ela não é minha, ela é da grande família Gabardo, porque todo mundo faz uma parte dentro da empresa, né? E isso é um respeito. Que então, digamos assim, o motorista está lá na frente, o amarador, o carregador, o cara que faz tudo, porque existe uma avaliação contínua de nossas empresas. Então, digamos assim, para nós foi a primeira vez que nós conquistássemos, ficamos segundo, terceiro, quarto lugar e tal, várias vezes. Mas foi a primeira vez que conquistamos, num mundo tão concorrido, fomos escolhida a melhor empresa de todas as empresas do grupo Caoa Montadora, que são três montadoras. Sim, Então, isso é nota. um motivo de muita sorte, muita alegria, né? E para compartilhar, eu quero ler um comentário aqui que a dona Iracema Gabardo postou. E ela diz assim: orgulho do meu marido, participo dessa história, tivemos intensas alegrias e também tristezas, o que só nos fortalece. Então, esse comentário aí serve de elogio para essa conquista de vocês também. Exatamente. Minha esposa é uma grande parceira. Hoje cuida do Instituto do Câncer em Canoas, que está anexo ao Hospital das Graças, né? Faz parte da Liga do Câncer, né? Ela além de Faculdade de Letras, ela é psicóloga, né? E sempre esteve junto e muitas vezes me ajudou a pintar a cegonha. E mais do que tudo, quando eu recebia o dinheiro, o 13º, o 13º, férias, me ajudava a pagar os pneus, inclusive, pagar a prestação do caminhão, isso que aquilo. Mas é muito bonito porque assim a gente valoriza, né, certo? Aí isso a gente valoriza cada vez mais e graças a Deus nós estamos juntos 42 anos e nós temos um casamento para ser eterno. Entendeu? Que história bonita. Ela faz parte da Liga Feminina de Câncer de Canoas, né, certo? Que é o câncer de seio, né? Certo? E Uhum. ela é psicóloga lá. É voluntária, né? Não tem salário. Não tem Mas eu acho que a gente, sempre que a gente puder fazer alguma coisa para a sociedade,
a gente deve fazer, todo mundo deve fazer. E tu contando essa história, né, Gabardo? Eu lembro também que a Tomasi foi bem assim. A minha mãe é professor, era professora, né? Agora professora Continua, aposentada. continua. É, e ela também, o 13º que ela ganhava, ia tudo para comprar pneu. Quando ela saía da aula, ela ia fazer os conhecimentos de frete lá na Tomasi, para os caminhões poder viajar, porque o seu Germano já era mais de dirigir e ela tinha que fazer o administrativo, né? É, Então, e aí a gente também pode falar um pouco das empresas familiares, né? É a grande característica da maioria das transportadoras, e quando a família toda se une em prol de um objetivo, a luta é mais fácil, porque tem pessoas que pensam assim, eu vou ser empreendedor e vou ganhar bastante dinheiro, vou poder tirar férias, mas a maioria do tempo a gente passa só trabalhando e trabalhando e trabalhando, né? sim, hoje não existe uma grande empresa se não tem uma grande família. Não é uma família grande, é uma grande família. A grande família tem um significado, o respeito, uma união realmente estável, né? E que todo mundo pensa a mesma coisa e junto, né? Então, digamos, eu com a minha esposa, nós estamos juntos entre namoro e casamento 42 anos, mas sempre foi uma luta de nós conversar diariamente, né? E tentando se levantar também em todas as tristezas, coisas ruins que tem, a gente precisa daquela pessoa que está ao lado da gente para entender que nem sempre a gente está de bom humor, nem sempre as coisas vão bem, nem sempre a gente é premiado, nem nada, né? Mas o importante é estar com quem a gente pode conversar e conviver. Tu sempre comenta, Gabardo, que na Hyundai, para ser presidente, se eu não me engano, né, a pessoa tem que ter eles analisam o histórico familiar, a pessoa tem que estar já numa união estável há acho que 10, 12 anos, né? Tu comenta Não, isso comigo. não, é para ser executivo da Uhum. Hyundai, tem que ter um relacionamento estável por mais de 20 anos. Por mais de 20 anos. Poxa, 20 anos. É só isso, só 20 anos. tu vê como eles valorizam essa questão de estrutura familiar, né? Como isso é importante para todo mundo. E como é que Exatamente. foi como é que foi a Hyundai escolher a Gabardo? Que tu acha por que tu teve essa sorte? O que tu acha que Ah, aconteceu? essa quando que a gente a procura, né? Então, digamos assim, a gente tem que ter muita sorte na vida. Mas para a gente ter sorte na vida, nós precisamos batalhar. Se nós não batalhar, nós não vamos conseguir ter sorte, né? E o que acontece é o seguinte, a Hyundai, ela entrou na história porque nós começamos a transportar para o Grupo Caoa. Na Uhum. época, o Grupo Caoa, ele era um grupo Renault, né? Ah, sim. E nós já transportava para Renault, para Caoa, né? Certo? Depois a Hyundai começou a importar, a Caoa começou a importar esses carros, né? Ela começou a importar os Hyundai, mas o pior é que chegou um dia que eles disseram assim para a gente, olha, nós não servimos mais, vocês não servem mais para nós. Nós vamos crescer muito e nós vamos ter que contratar uma transportadora e já contratamos uma transportadora. Porque isso Barbaridade. foi bem numa época de um episódio que tinha assassinado o nosso filho. Uhum. E eu não sabia mais como eu podia enfrentar essa situação e tal, né, certo? Porque para mim era muito difícil, né? Ter que enfrentar a morte do meu filho e, ao mesmo tempo, digamos assim, ao mesmo tempo, o fim do contrato que eu tinha com a Caoa. Que era o teu principal cliente no momento. Era um dos principais clientes, né? Eu fui lá Ah, procurar o Dr. Carlos e o Dr. Carlos não queria me receber. Eu disse, olha, eu só vou embora aqui depois que o Dr. Carlos me receber, mas eu quero só falar 5 minutos. Eu disse, ó, Dr. Carlos, olha, eu só não quero que o senhor me procure mais,
porque eu vou na beira de um rio, vou pescar e vou me desfazer da cegonha agora. E ele chegou e disse, não, mas é que eu quero te mostrar para ti que agora a caoa vai crescer muito e tu não vai dar conta. Eu disse, não, então vamos fazer um contrato. E vamos fazer um contrato por 30 anos, eu disse, né? Ele querendo me explicar, olha, sério, quando acontece essas adversidades da vida, é só com muito trabalho que tu consegue superar isso. Então, tu tem uma grande família, com bastante trabalho, sim, eu disse, doutor, até eu entendo. Mas o senhor está me tirando o trabalho. Ele disse, mas tu não vai conseguir fazer. Não, eu disse, então vamos fazer um contrato muito rígido. E ele pensou e disse, não, mas então vamos fazer o contrato. E o primeiro contrato realmente com a Caoa, ele vai até 2029. E ele já disse que quer renovar para mais 50 anos, né? Certo? Então, digamos, foi fechado um contrato, né? Hoje, tudo que se move dentro do grupo Caoa, desde peças, empilhadeiras, depósitos, os automóveis, tudo estão dentro da nossa empresa, né? E que foi uma grande força para nós. Depois veio a segunda fábrica da Hyundai em Piracicaba, que aí havia uma divergência entre o grupo Caoa e a própria Caoa, a Hyundai Motor Company, né? HMB, né? E aí eu comprei a área ao lado da fábrica. E eu comecei a construir o pátio. E o presidente, que era na época, ele perguntou, ele disse, mas você não vai transportar, você não tem nada aqui? Por que você fez isso? Eu disse, porque eu sei que a Hyundai é uma empresa inteligente e ela vai contratar a gente. Também, e aí também e eles contrataram a gente, né? Então hoje a gente é muito feliz de estar perto desse povo, porque essa rigidez que eles têm, essa agressividade comercial, religiosa, familiar, educação, tudo, aproxima muito a gente do melhor. Então, quem consegue transportar para uma Hyundai, vai conseguir transportar para qualquer outra montadora, porque eles são extremamente rígidos, mas ao mesmo tempo eles sentam ao lado da gente para conversar e até nos ensinar. Que exemplo, hein, Gabar? Digamos assim, no pior momento da tua vida, tu não desistiu, né? Tu ficou dentro de casa, trancado no quarto. Tu foi lá, tu bateu na porta deles, tu falou que tu queria falar com o seu Carlos, tu pediu uma chance e tu não desistiu. Então, parabéns pela coragem. Isso aí é para poucos. Isso é um exemplo para todos nós, para todo dia, que nem tu falou, acordar e pensar que a gente pode ser um pouquinho melhor e que a gente é mais forte do que a gente imagina muitas vezes. A gente só tem que fazer a nossa parte. Então, parabéns, olha, esses ensinamentos aí valem muito. Muito, muito mesmo. O que eu digo, Diego, é que é muito importante o relacionamento que a gente tem com a família, com a esposa, né? Mas, ao mesmo tempo, do respeito que a gente tem com todos os colaboradores dentro da empresa. Na época, aconteceu o assassinato do nosso filho, foi uma quinta-feira à noite, né? Foi velado na sexta-feira. No sábado de manhã, nós estávamos na empresa. E nós não sabíamos o que fazia. Nós só sabíamos querer chorar e ter uma arma para matar bandido, né? Todos os colaboradores vieram, conversaram com a gente e disseram, não, vai em frente, vai em frente. Minha esposa era diretora da faculdade de secretária executiva da UBRA. E ela chegou e disse assim, não, eu vou largar tudo, vou engravidar, nós vamos ter outro filho. Digamos, Deus ajudou e todos os colaboradores sempre estiveram ao nosso lado e por isso que dentro de um ambiente de trabalho há uma importância muito grande a palavra família, a palavra respeito dentro da casa da gente, mas isso a gente transmite dentro da empresa, né? Então é muito, muito forte quando que a gente se sente que todo mundo está apoiando, entendendo e ajudando para que tudo funcione para dar certo. Eu tenho certeza que foram feitas muitas orações,
muito deram força para a gente, né? E continuam até hoje, entendendo? Porque tanto eu como a Ira, tem dias que nós choramos, tem dia que a gente fica mais chateado, porque existem muitas datas, muitos fatos que marcam. Nosso filho era perfeito, oitavo semestre de Direito, falava 5 línguas, ele já administrava a empresa. A minha esposa ia para o shopping e comprava roupa, ele decidia a roupa que a minha esposa usava, né? Então havia um relacionamento muito próximo entre nós, assim. Então hoje tem muitas lembranças que vão ser eternas, e cada dia aparece uma. Se eu vejo um Fusca, eu não olho para o Fusca, mas me lembro do meu filho, porque ele gostava muito do carro. Mas isso a gente tenta todo dia superar, mas essa superação ela só acontece quando existem laços fortes com Deus, com família, com amizade, com respeito, junto de pessoas que convivem com a gente. É, emocionante, tá? Chega a ficar difícil até de falar. Mas isso que tu falou é mais pura verdade, né? Quando a gente transforma a nossa empresa também numa grande família, né, Gabardo? Porque como tu comentou, tu e a Iracema pensaram em desistir, e todo mundo ia pensar, né? E a Isso. equipe de vocês ali, os colaboradores, motorista, funcionário, pediram que não, que continuasse tentando. Então, e é isso que a gente, como é bom a gente quando a gente cria esse clima dentro de uma empresa, né? Porque muitas vezes a gente fica mais tempo no nosso local de trabalho, nas nossas empresas, do que na nossa própria casa. Então, ter um ambiente familiar dentro de uma empresa é muito bom. A gente se sentir bem onde é que a gente está trabalhando, a gente se sentir bem com os nossos amigos, os nossos colegas. Eu acho que essa é a qualidade de vida que faz uma empresa prosperar e crescer cada vez mais, né? Exatamente, mas o crescimento, quando existe a união, o respeito, ele acontece de maneira bastante natural, porque as forças do bem, elas fazem muita força. Agora, nós precisamos todo mundo junto. Quando a gente tem um espírito familiar de respeito, automaticamente as coisas evoluem. Há um ambiente bacana de risos, de sorriso. Como é que você está? O que eu posso fazer? Né? Isso realmente é muito bom, que a gente conquista e depois ele se torna eterno. A gente não consegue conviver com o outro lado, porque o outro lado a gente não consegue ver. A gente só olha o lado do bom, o lado da família. Isso. E, Gabardo, tu é um empresário que sempre proporciona muito crescimento dos teus funcionários, dos teus colaboradores. Tu tem ali um sistema que tu contou para nós naquela visita da Conjovem, onde é que teus gerentes, a tua equipe pode comprar caminhão e agregar aí contigo, né? E eu queria ver que tu contasse um pouco para nós, assim, qual a importância da gente dar essa oportunidade para os nossos colaboradores de crescer dentro da nossa empresa, de poder virar um agregado. Qual a importância, como isso ajuda a nossa empresa a ficar cada vez maior? Bem, nós temos vários colaboradores que nós temos um critério, que o cara, para ele poder ter uma oportunidade de caminhão aqui dentro da empresa, ele tem que viajar com o caminhão no mínimo por 5 anos, mínimo. Nesses 5 anos, ele não pode ter absolutamente nada contra ele. Após os 5 anos, então, ele é convidado para assumir alguma função dentro da empresa, né? E ele pode adquirir o primeiro caminhão, que é da empresa. Depois, os outros não. Mas o primeiro, por quê? Porque a empresa financia, ou faz avalista, faz uma situação, ajuda ele a abrir a empresa, cuida. E ele fica cuidando do caminhão mesmo dentro da empresa. Ele vai administrar. Mas não é que ele vai escolher a carga obedece critérios de fila, isso que aquilo do terceiro do caminhão da casa. Mas o cuidado com o caminhão, a compra de pneu, comprar o caminhão novo, a manutenção, ele faz isso dentro da empresa mesmo, né?
Então, toda empresa hoje ela é administrada por ex-motorista, ou seja, motorista que deram certo e que fala com novos motoristas, mas qual é a linguagem hoje? O nosso motorista, ele é o nosso cartão postal da empresa. Ele que chega lá na frente, ele que vai falar com o cliente, ele que vai entregar a carga, ele que vai cumprir o prazo, ele que vai chegar com um sorriso e dizer bom dia, cheguei novamente, olha que carga bonita e tal. Então, ele conquista o nosso cliente. Ele é o que faz a nossa parte. Então, nós hoje valorizamos muito essa classe, digamos, essa turma, e também, ao mesmo tempo, nós incentivamos para que sejam melhores através de palestra, através de curso, através deles aprenderem para serem mais que motoristas, serem master drive, né? Não no sentido só de dirigir, mas ser master drive até para conversar o cliente do que ele fez, como é que ele fez direito à viagem, respeitando velocidade, normas e tal, né? E nós também buscamos dentro da empresa qualificação, como agora já estamos fazendo a ISO 39009, né? Certo? Fizemos carbono zero e tal, né? Por quê? Porque nós precisamos mostrar para o nosso cliente que nós não paramos. Nós queremos ser melhores. Se nós buscamos esse primeiro lugar do Grupo Caoa, nós queremos no ano que vem também ter esse primeiro lugar. Nós não vamos aceitar o segundo. Nós vamos aceitar o que eles derem para nós. Mas nós vamos procurar ser bem melhor do que nós somos. Né? E se nós tratamos nós combinar com o cliente e nós ser um pouquinho melhor a cada entrega, a cada trabalho, a cada diálogo com o nosso cliente, o que o cliente quer? Que nós cumpríssemos o que que nós se comprometemos com ele. Quando nós fizemos algo a mais, é a conquista que nós temos junto ao cliente. Por isso que a gente fala para todos os colaboradores, das 8 às 18, ninguém chega lá. Uhum. Fazer o que nós combinamos não é nada mais, nada menos. Agora, quando nós fizemos um pouco a mais, o cliente soma aquilo lá, por dia, por mês, por semana, ele vai fazer o diferencial. O diferencial do Tomás de ter conquistado aquele cliente foi que ele estava preparado, querendo carregar naquele sábado. Isso. É exatamente isso. E eu vejo, Gabardo, que tu sempre busca esse conhecimento para tua equipe, né? Que nem ontem a gente estava fazendo aquela live com o pessoal da DPSul, Volvo, né? E tu já estava pedindo para eles que era para eles fazer um curso aí para os mecânicos também, para os instrutores dele poderem dar um treinamento mais. Então eu vejo assim essa tua busca pelo desenvolvimento de toda a tua equipe. Pois como tu falou, o seu Edmar aí, que é um dos agregados da Tomás, ele também escreve, a palavra-chave é o motorista, é o cartão de presença, é o cartão de visitas, né, da transportadora no cliente. E eu vejo assim que tu busca muito isso. Inclusive, como membro aí do CETSERVIS, atualmente vice-presidente, tu sempre batalha muito para que as montadoras, para que as fabricantes de pneus, né, ofereçam cursos para que a gente possa treinar cada vez mais a nossa equipe, né? Hoje, por exemplo, eu tive uma live, né, com toda a diretoria da Volvo, né, e questionando sobre procedimentos, sobre qualidade e tal, né? Porque hoje as máquinas são complexas, mas nós temos que tirar toda dessa complexidade, dessa situação aí, porque o nosso motorista, às vezes, ele não quer aprender tudo o que oferece. Hoje, digamos, nós vamos pegar um celular e às vezes a gente não usa 5%. E o caminhão, hoje, nós somos obrigados a usar 110% do que ele oferece, porque 0,2% na economia de combustível paga o salário e os encargos do motorista. Então, digamos assim, na hora que nós puder simplesmente só economizar 0,2% do combustível, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pagando a conta, que é o diferencial das nossas empresas
ganhar dinheiro, porque os custos é que vai diferenciar. Se a Tomasi vai lá pegar um caminhão para São Paulo, ela vai dizer lá 20 mil reais, a modular 20 mil reais, a outra 20 mil reais. Mas qual é que é a diferença das empresas? Aquela que vai economizar, aquela que vai fazer melhor, aquela que vai cumprir prazo. E isso também vai mostrar para o nosso cliente por que nós estamos na luta e queremos cada vez mais progredir. Concordo muito contigo, Gabardo, porque o lucro está na despesa, né? Está no custo. O quanto a gente vai cobrar de frete é o mercado que nos impõe. Não adianta a gente muitas vezes chegar lá, eu quero 20 mil daqui para São Paulo, se o mercado paga 10 ou paga 5. Então, nós precisamos cuidar do custo. E no transporte, aprendi com o seu Germano Tomás, aprendo bastante contigo também, é olhar o detalhe. É se o caminhão fizer 50 metros a mais com 1 litro de diesel, quantos quilômetros isso aí vai dar no final do mês? Se um pneu durar 50 quilômetros a mais de vida útil, quanto isso no final do ano vai corresponder? Pelo número de pneu que tem rodando. Então, um dos segredos assim do transporte é aquela vírgula depois do zero, ela não é pouca coisa. É ali que está o lucro, né? Ali que está a diferença no final do mês. Exatamente. Então, hoje, mas o nosso cliente, ele fica observando se as nossas empresas estão preocupadas com o meio ambiente, com economia, com respeito com o nosso colaborador. A análise, nós sempre estamos numa vitrine e sempre sendo julgados. Mas quando nós somos julgados pelo lado bom, nós conquistamos o cliente. Mas na hora que nós o cliente vê que nós estamos esbanjando ou não estamos preocupando com o nosso custo, ele diz assim, não, ele está ganhando demais, eu vou cortar um pouquinho o barato do cara. Né? Então, é muito importante ver o custo e, ao mesmo tempo, conversar com o cliente, dar satisfação com ele, perguntar para ele como é que está indo, como nós podemos melhorar, por que está acontecendo isso e tal. Isso é muito importante em cada operação. Não pode esperar daqui a 6 meses o cliente trocar a gente para depois nós ir lá falar com ele. Depois que ele trocou, deu. Se for boicotado. E, Gabardo, tem várias pessoas nos assistindo aí que são pequenos transportadores, que são agregados em algumas empresas, que têm 2, 3 caminhões. E eu queria que tu desse algumas dicas aí com o teu conhecimento do que esse pessoal assim deve cuidar, deve ter atenção para conseguir se sustentar nesse momento difícil aí de pandemia. Sim, alguns segredos para uma transportadora dar certo. Em primeiro lugar, ninguém é pequeno. Ninguém é pequeno. O motorista é grande, o cara que tem uma frota é grande, o cara que tem 5 é frota. E eu vou dizer uma coisa assim para ti, tu perguntar para o teu pai, quando ele tinha um caminhão, talvez ele era mais feliz que hoje ter uma frota. É verdade. Mas ele somente sobrevive se ele realmente, todos os dias, ele pensa como ele vai ser melhor. Então, vamos chegar no exemplo que você me falou de um pequeno transportador que tem um caminhão ou 2 caminhões. Se ele tem um caminhão, ele tem que ser melhor. Ele tem que saber qual o pneu, qual é o posto mais seguro para dormir, o que ele pode chegar a evitar de uma descarga para Tomasi, se ele trabalha para Tomasi ou para outra empresa, como ele vai acomodar melhor a carga, como ele chega antes, se ele saiu no sábado à tarde, mas ele chegou na segunda de manhã bem cedo ou chegou cedo ou chegou à tarde. Porque às vezes o cara diz, não, mas eu quero ficar em casa e eu vou chegar na terça. Né? Então, a carga de vocês, a nossa, de qualquer um, ela pode ser combinado que ela chegasse na terça. Mas se nós chegar na segunda, bem cedo, quando o cliente vê que a carga dele já está aí, ele pode dizer, puta, eu não posso descarregar hoje, eu fico com dó e tal, mas que bom que o cara chegou, olha que empresa bacana e tal.
Mas ele pensa Isso. que está fazendo para Tomasi. Não, ele está fazendo para ele. Porque ele poderia ter quebrado o caminhão, ele pode andar mais devagar, ele pode mais economizar. Mas o segredo do crescimento é que se o motorista ele gasta 1.000 litros de diesel nesta viagem, na mesma carga, na próxima ele tem que gastar 950, na outra 930, na outra 900, né? Então, ele tem que procurar saber tudo da viagem, do que ele está carregado, onde é que está o bandido, onde é que é o lugar que dá mais acidente, horários que ele não deve viajar, que tem lugares de mais acidente ou menos acidente, não parar em lugar de prostituição. Ele tem que ser o guarda da carga, ele tem que ser o dono da Tomasi, se ele trabalha para a Tomasi. Ele tem que ser o Germano, não, nem o Diego, ele tem que ser o Germano, né? E ele tem que estar representando a empresa que ele trabalha. Nossos colaboradores hoje, aí, terceirizados, eles vestem a camisa, acredito que até mais que eu, porque eles sabem que se a empresa vai bem, eles também vão bem. E para eles ir bem, eles têm que ir bem para ajudar a nossa empresa também. Agora, eles têm que fazer o melhor, todo mundo tem que fazer o melhor a cada dia. E ele também, ao mesmo tempo, ele tem que ser o comercial de vender. Olha, eu vi aquilo lá, eu vi, pô, naquela empresa tem bastante transporte, vocês já procuraram, eu fiquei sabendo que lá tem problema, tudo. Ele tem também, além de ser um profissional, ele tem que ser um comercial. Nós temos que ser, nós temos que estar unidos e pensando que todos os colaboradores, vamos dar exemplo da Tomasi, de uma modular e tal, eles são os donos dessa empresa. Pensar como dono. Que aula, hein? Não, Que não tem aula. aula. Nossa. Isso Não aí, tem depois aula. eu vou salvar aqui no Instagram da Tomasi para isso aqui ficar para a história, porque é muito aprendizado. Não tem nada disso. E, infelizmente, o Instagram nos permite só 1 hora de live. Quando fecha 1 hora, ele encerra a live automaticamente. Então, pelos meus cálculos aqui, a gente tem mais uns 7 minutinhos. Nesse fechamento, Gabardo, eu queria te perguntar um assunto assim que eu acho muito importante, que é o nosso setor de transporte de cargas do Rio Grande do Sul e o nosso CETSERGS, que é o Sindicato das Empresas de Transporte. Eu queria ver contigo assim, qual a importância de nós termos um setor unido, um setor forte, porque eu vejo assim que problemas como essa pandemia que a gente está enfrentando, se a gente lutar sozinho, só a Tomás isolado, a Gabardo isolado, o problema é maior ainda. Agora, se a gente luta todo mundo junto, a coisa funciona mais, a gente consegue encontrar melhores alternativas. Então, tu, pela tua experiência que tu tem, qual a importância de nós ter um setor unido no transporte de cargas do Rio Grande do Sul? Nós não temos que ter um setor unido, nós temos que ter uma união de transportadores para negociar junto às montadoras, às fornecedoras de pneu, a fornecedora de carroceria e tal, porque com isso eles querem. Hoje, se nós vamos olhar, por exemplo, um grupo Raizen, que é da empresa da Shell, ela já faz uma negociação de preço com uma montadora de 1.000, 2.000 caminhões. E depois ela passa isso aí para os seus, digamos, fornecedores, colaboradores dentro do grupo, né? Mas nós temos que estar muito forte para se defender das pandemias que vem aí, dos problemas que vem aí, de legislação que vem aí. Hoje, por exemplo, o motorista está a 60 por hora, ele passou 80 por hora, ele já tem a carteira cassada. Quanto é que custa preparar um motorista para nós? Então, nós temos que estar realmente estando unidos, discutindo os assuntos, ouvir todo mundo, que todo mundo tem importância dentro de um grupo, para se tornar forte digamos, em poder enfrentar essa situação que tem. Hoje, a montadora, ela quer isso. Se nós vamos olhar como transportadora, o nosso custo é o quê? É compra de caminhões, é compra do equipamento, é compra do pneu, é compra de combustível.
Por que, por exemplo, que nós que temos um tag num caminhão, pagamos o mesmo pedágio que aquele que vai lá pagar em dinheiro? Isso não pode. Nós temos que conseguir um desconto e brigar via sindicatos, porque eles têm um custo para cobrar pedágio. Agora, se nós temos um tag, eles ganham mais, porque às vezes o nosso tag ele está para um eixo, 2 eixos a mais, e nós estamos com o eixo levantado, e nem sempre o nosso motorista vai atrás disso, mas o tag lá está acusando. Então, nós temos várias ferramentas para brigar junto com essas empresas, para que elas dêem um desconto para quem tem um tag. Eu estou dizendo tag porque me lembrei agora, um equipamento de não pagar o pedágio. Né? Isso. Nós não fizemos nada, nós damos mais segurança para eles, tudo, e ao mesmo tempo nós pagamos a mesma coisa que alguém vai lá e paga no dinheiro lá ou no cartão de crédito. Isso está errado. Então, nós temos que contar os mínimos detalhes para nós poder economizar e poder ter um pouco de dinheiro a mais da nossa luta, nossa briga por sobrevivência. Exatamente isso. E só todos trabalhando assim de uma forma organizada que a coisa vai funcionar. Mas, Gabardo, então, infelizmente, aí o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer muito pela oportunidade. Trocar essas ideias contigo é muito importante. Tivemos muitas pessoas comentando e assistindo a nossa live. Agradecer a todos. Infelizmente, não deu para fazer todas as perguntas que repassaram ali, mas a gente vai... Como eu vou salvar a live no Instagram da Tomasi, aí podem fazer as perguntas lá nos comentários que eu respondo por lá também. Então, seu Sérgio Gabardo, muito obrigado. Obrigado pela aula aí de hoje. E seguimos aí juntos. Eu que tenho que agradecer, dizer que eu aprendo todo dia junto com vocês, aí principalmente da Conjovem, que essa geração é muito importante para o setor por causa das mudanças que vão ter que, com essa pandemia, elas aceleraram essas mudanças, né? Essas mudanças aí, elas vão acontecer antes do que era previsto, né? Certo? E que vocês da Conjovem são muito importantes para essa nova geração, esse novo tempo que vem, para um amadurecimento de todo o transporte, não vai ser o transporte de vocês, mas sim uma mudança no transporte, né? Se lembrar da importância da família, de vocês estarem de bem com a família, se lembrar que Deus está acima de tudo, é muito importante essa fé, essa religião, o respeito que tem com as pessoas, e mais do que tudo, ouvir e falar pouco, né? Certo? Eu acho que eu falei bastante hoje, porque talvez fui provocado para isso. Mas vamos ouvir mais, vamos se entender mais, vamos fazer nossas orações, vamos estar mais pertinho de Deus, agradecer por nós ser um pouquinho diferenciado, que temos um sistema aqui para se comunicar, ter uma empresa para muitas pessoas poder pertencer nela, né? E eu acho assim que quando a gente ouve bastante as pessoas, a gente aprende. E se a gente fala, a gente não aprende. Então, hoje eu falei muito, eu devia ter aprendido mais contigo, com aquele pessoal que participaram da live. Uma boa noite, muito obrigado. Qualquer coisa também pode me dar meu WhatsApp, Instagram aí para a turma. Não tem problema que... Ou tu está autorizado a responder por mim. Tu já me conhece bem, conhece a nossa empresa, faz parte dela, tá bom? Muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Tchau. Eu tenho que pegar e agradecer aos afiliados que estão nos apoiando aí também. O padrinho aqui sempre feliz da vida com vocês, tá? Beleza? Tá. Boa noite. Todo mundo online aí. Um abração. Tchau, Gabardo.